Deus abençoe você, Deus guarde você. Entendemos que o momento não é fácil, o momento é difícil, sabemos o quanto temos vivido uma gangorra no decorrer do ano 2019, início do ano 2020. Nós estamos passando dias anormais, dias que não são normais, que fogem totalmente do nosso cotidiano. Empresas voltaram a fechar, cidades voltaram a fechar, instituições, organizações, autarquias voltaram a fechar, pessoas ficaram reclusas de novo, mas a palavra de Deus diz que eu tenho que me manter firme naquilo que me foi proposto. Então, se eu entendo isso, se eu sou convicto disso, independente dos tempos, independente das determinações, das orientações, das recomendações, das direções, eu tenho que ter convictamente uma palavra de fé na minha boca, no meu coração, onde isso rege por completo o meu dia a dia, a minha vida, e eu não fico olhando e lembrando o passado, mas olho o hoje para construir o meu amanhã. E aqui eu quero que você acompanhe comigo, se possível, projete aí para mim, Rafael, Josué 6:1, que diz o seguinte: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando-a uma vez, assim farei por 6 dias. E 7 sacerdotes levantarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a buzina. E será que tocando prolongamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Dá uma parada, não projetou, né? Dá uma parada aí, Josué 6:1-5. Isso é algo que nós devemos refletir em momentos difíceis, em momentos de grande luta, em momentos de grande crise. Nós temos que nos posicionar como Josué se posicionou, como aquele exército se posicionou, como aquele povo se posicionou, não retroagiu. Aquele povo poderia ter dito: Josué, vamos voltar ali para a beira do deserto, com o início da promessa da entrada de uma nova terra. Aqui é área de guerra, Josué, aqui nós vamos morrer, tem uma muralha muito alta, tem um exército atrás dessa muralha, quem somos nós? Nem arma de guerra temos. Mas aquele povo, quando Deus fez com que aquele povo tivesse o entendimento, através da vida de Josué, que era líder sobre aquela nação, sobre aquela tribo, e Deus disse para Josué: olha, vai ao povo e fala isso, pede para que se alinhem, pede para que marchem, pede para que rodeiem, mas mantenha aquele povo calado, quieto, não precisa falar nada, quem cuida do resto sou eu. Era Deus falando com Josué. E aí no verso 5 ele diz: e será que tocando-se prolongamente a buzina de carneiro, eram trombetas, eram chifres de carneiro, e era usado para tocar naquela época, tocando prolongamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará. Olha que coisa interessante, tudo na Bíblia tem uma cronologia, tudo na Bíblia tem uma sequência. Aqui está dizendo: todo o povo gritará, mas o povo gritou antes de tomar posse. O povo celebrou antes de tomar posse, o povo deu júbilos de glória antes de tomar posse da vitória. Nós muitas vezes estamos retrocedendo, porque nós não celebramos nem as pequenas, nem as grandes conquistas, muito menos aquelas que eu devia. Aprenda a celebrar como esse povo celebrou. Aí diz aqui: depois do brado, presta atenção, o muro da cidade cair abaixo. Oh glória!
O muro da cidade, o muro do teu problema pode cair abaixo, o muro dessa situação que nós estamos vivendo agora momentaneamente pode cair abaixo, o muro da tua dificuldade pode cair abaixo, o muro da falta de emprego pode cair abaixo, o muro da falta de uma casa pode cair abaixo, mas aprenda a dar brados de vitória, aprenda a celebrar aquilo que Deus está colocando nas tuas mãos, e o povo subirá por ele, cada um em frente. Cara, as muralhas, os problemas, as dificuldades, as situações momentâneas vão cair e você vai subir por elas, você vai passar por elas e você vai tomar posse daquilo que é teu por herança e por direito em Cristo Jesus. Josué 6,14 diz o seguinte, se puder projetar, Josué 6,14 diz o seguinte, 14, 15, 16: assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia, e voltaram para o arraial. Não é às vezes na primeira guerra que nós vamos conquistar, na primeira batalha que nós vamos conquistar, mas a Bíblia está dizendo aqui, assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia, e voltaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias, durante 6 dias, e sucedeu que ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia, somente rodearam a cidade 7 vezes, em um único dia. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós só estamos celebrando quando nós conquistamos. Nós só estamos celebrando aquilo que já vem nas nossas mãos. A Bíblia está dizendo aqui: ei, celebra pelo que você está orando. Seja grato por aquilo que você está pedindo, porque a vitória virá, o tempo certo virá, a conquista virá, a cidade fortificada cairá, e você tomará posse em nome do Senhor Jesus. Tenha certeza, tenha convicção disso. Não fique no meio termo, não fique achando, será que vai dar certo? Não, já deu certo. Em Deus as coisas já deram certo. A conquista é sua, já chegou o tempo da vitória. Podemos estar passando o que estamos passando, mas Deus está nos entregando um tempo de vitória. Josué 6:20, logo em seguida, no verso 20, diz o seguinte: gritou, pois, o povo, tocando, preste atenção, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado. Não foi, ei, que bom, não, mas com grande brado, celebrou grande vitória, grande conquista. O povo entendeu que aquilo era algo sobrenatural, não um esforço humano, mas esforço divino. Você tem que aprender a entender aquilo que o céu está trabalhando a teu favor, a favor da tua casa, da tua família, da tua parentela, do teu cônjuge, dos teus filhos, a favor de qualquer um que esteja vinculado a você. A tua palavra de fé, a tua declaração profética de fé pode mudar a história dessa vida que está próxima de você. Mas se você se calar, nada acontece. Se esse povo não tivesse acatado, se esse povo não tivesse entendido essa palavra que Josué tinha liberado sobre a vida deles, essa orientação que veio dos céus. Se você for ler lá o capítulo 5 de Josué, lá fala que um general, um chefe do exército de Deus desceu para falar com Josué, e aí ele vinha com espada, e Josué perguntou: tu és do exército amigo ou do exército inimigo? Tu és amigo do exército inimigo? Ele disse: nenhum nem outro. Eu sou chefe do exército dos Deus e vim para te orientar, para te dizer o que fazer. Sabe, o céu está ordenando a teu favor, a meu favor, a nosso favor, as coisas boas dessa terra. Mas eu tenho que começar a aprender a olhar com os olhos de vitória, com os olhos de celebração, com os olhos de gratidão, e glorificar o meu Deus pela vitória que virá. Nós estamos vivendo um tempo bom, as pessoas estão começando a voltar, estamos alegres, felizes, contentes. Essas últimas semanas a igreja passo a passo, semana a semana, vinha numa crescente, era uma alegria só.
aí veio essa situação de novo. Isso não pode nos abater, mas isso tem que nos fortificar, isso tem que nos fazer, nos levantar e dizer: não, eu vou prosseguir, eu vou caminhar, eu vou adiante, eu vou tomar posse daquilo que é meu por direito e por herança em Cristo Jesus. Eu faço parte. Você faz parte, eu faço parte. Isso é responsabilidade do pastor? Não, isso é responsabilidade de um povo. Não terá pastor, presbítero, apóstolo, missionário, bispo, arcebispo, não terá nada, não terá título no céu, mas terá um grande povo que se rendeu a uma orientação correta e se submeteu às orientações dos céus, e os céus farão grandes coisas por mim e por você. Você pode estar pensando que você não vencerá essa situação, mas Deus está dizendo: ei, eu já venci por você, eu sou mais do que vencedor. E aí a Bíblia me fez também mais do que vencedor em Cristo Jesus. As muralhas podem parecer impenetráveis, mas Deus está dizendo: ei, através de mim, através dos céus, através das orações, nós vamos penetrar essas mulheres e derrubar cada uma delas. As lutas parecem que são maiores do que a gente, do que eu e que você, mas não é verdade. Eu e você somos maiores do que essas lutas. Isso depende de como nós olhamos o problema que está diante de nós. Lembra da história de Davi e de Golias? Golias afrontava todo um exército, qualquer um, desafiava qualquer um. Davi veio lá do monte, Golias estava lá no vale. Golias olhou o problema dele, menor do que ele era, e o venceu. Davi olhou o problema menor do que era e o venceu. Você precisa olhar o problema que você está vivendo menor que você. Vença o problema. O sobrenatural de Deus está pronto para fazer diferença, mas isso depende da sua postura, da sua decisão, depende da sua fala, da sua convicção, daquilo que você está crendo e daquilo que você fará a partir de hoje com essa palavra. Nós precisamos nos posicionar como um grande exército de Deus na terra, debaixo de uma orientação dos céus. Já temos a orientação, a palavra de Deus é clara, diz exatamente o que nós temos que fazer. Qual tem sido a sua postura diante disso que você tem vivido, e diante disso que você precisa se posicionar pelas circunstâncias que o mundo tem causado? A decisão é individual, ela é minha, ela é sua. Eu não adianto ficar aqui dizendo: olha, você tem que se manter firme, você tem que se posicionar, mas você precisa crer nisso. É você quem vai mudar a história da sua vida, a história da sua casa. Josué chamava o povo, conclamava o povo para marchar. Sabe, Deus, os céus estão dizendo hoje para você: ei, voltem a marchar, voltem a fazer o que vocês faziam lá atrás, há muitos anos atrás. Pagavam preço de oração, tinham crédito de oração no céu, vinham à igreja, estavam ali empenhados, evangelizavam, falavam do amor de Deus, anunciavam as boas novas a todos aqueles que precisavam. Voltem a fazer isso, é tempo de decisão. Eu não posso fazer isso por você, mas você pode fazer isso por você. Imagina aquele povo diante daquela muralha. Eu não consigo mensurar o tamanho, mas eram muralhas extremamente fortificadas, portas extremamente altas, portas extremamente grossas, e por cima da muralha todo um exército, e aquele povo sem arma de guerra, sem instrução de guerra. Houve uma orientação do céu: ei, só marcha, não fala nada, boca calada, o biquinho fechado, não fala nada, só marcha, acata a orientação e marcha, com uma fé firme no coração, de que você já possuiu a vitória. Às vezes a nossa vida está assim, a minha vida, a sua vida, e eu tenho que aprender a me posicionar em relação a isso. Você está diante de algo impenetrável, mas pelo contrário, aquele que pagou um alto preço tem a chave que abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Apocalipse 3,7 diz o seguinte: escreve esta carta, se for possível projeta, Apocalipse 3,7, escreve
esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo, é verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Dá um glória a Deus aí, onde você está. O que Deus abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Verso 10: porque obedeceu a minha ordem para perseverar. Oh, coisa difícil que nós estamos vivendo hoje em dia, hein? Obedecer a voz de uma liderança, obedecer a voz de Deus. E a segunda coisa, é a palavra de Deus aqui no início do verso 10, perseverar. Cara, perseverança é um negócio que está quase se excluindo da face da terra. Resiliência é uma coisa que quase não existe, a gente não vê mais pessoas resilientes. Eu tenho que aprender a perseverar, eu tenho que aprender a ser resiliente diante disso. Imagina quantas igrejas fecharam suas portas, porque geraram um descrédito de que esse tempo não iria passar. Nós continuamos acreditando que nós vamos vencer, esse tempo vai passar e Deus vai restaurar esse lugar, a sua vida, a sua casa, a sua família, este ambiente. Essa igreja será um local de muitas bênçãos, de muito derramar do Espírito Santo de Deus, de muito manifestar do Espírito Santo de Deus. Se você crê, dá um amém aí. Continuando o verso 10: eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo mundo, para pôr à prova os habitantes da terra. Você está encaixado nessa palavra. A Bíblia te garante primeiro uma promessa, mas ela gera uma condicionante. A Bíblia está dizendo: Deus te protegerá. Olha aqui, verso 10: eu o protegerei do grande tempo da provação. Deus protegerá. Porém, a Bíblia diz: virá sobre todos, sobre todo mundo, para pôr à prova os habitantes da terra, grande tempo de provação. Quantos não desviaram? Quantos não se afastaram? Quantos não desistiram no meio do caminho? É tempo de provação, sim. E aí você diz: pastor, mas vai encerrar, né? Vai encerrar, querido, mas vai vir outra maior. Deus precisa aprovar você para te aprovar na próxima. Deus precisa trabalhar com você agora para adestrar você a superar a próxima, e a próxima, e a próxima. E Ele vai te tornar mais forte, para que você vergue o arco de bronze e tome decisões difíceis, mas decisões segundo aquilo que o céu tem te dito. Verso 11: venha em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Temos dito isso, temos reiterado isso, volto a falar, a palavra de Deus está dizendo: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Verso 12: o vitorioso se tornará coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei o nome dele, escreverei o nome do meu Deus, e ele será cidadão da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também escreverei nele o novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ou você se posiciona agora, ou você vai cair num tempo em que você não vai conseguir se achar. Deus está mudando o curso da história, Deus está reescrevendo a história, Deus está dando uma orientação nova, uma oportunidade nova, para que você tome uma posição e diga: eu vou voltar, eu vou ser o que eu era, eu vou voltar ao primeiro amor, que nunca deveria ter perdido. Eu não entendo essas coisas, no tempo do primeiro amor. Não, querido, o primeiro amor é do dia que você toma uma decisão com Jesus, até o dia que Ele vier buscar você em glória. Não é no tempo que eu tinha o primeiro amor, mas o primeiro amor é o tempo todo. Você tem que viver todos os dias o primeiro amor. E Deus está dizendo aqui: olha, Ele vai voltar, Ele vai vir buscar, mas vai vir buscar uma igreja resiliente, uma igreja que permaneceu firme, um povo que se manteve firme diante das atrocidades, das tribulações, dos problemas, das dificuldades, de qualquer situação que tenha vivido.
Eu vou te dar 6 pilares para que você ancore a sua fé, ancore o seu posicionamento, ancore as suas decisões, e a partir de hoje você mude a sua postura em todos os aspectos com Deus. Tem um grupo de conexão, uma célula, seja lá o que for, eu estou dentro. Tem um culto de oração, opa, eu estou dentro, mas é pequeno, tem meia dúzia de gente, eu estou dentro, eu vou fazer a minha parte, eu vou orar, vou interceder. Tem um culto de celebração domingo, opa, eu vou convidar, vou chamar gente. Vou deixar alguém que não conhece o Evangelho ouvir o Evangelho, alguém que está afastado do Evangelho retornar para o Evangelho. É sua condição humana, mas isso é uma orientação e uma ordenança de Deus. Você faz com ela o que quiser, mas você será cobrado pelo que você deixar de fazer. Primeiro pilar, resiliente. Temos que ter dos céus uma capacidade para podermos lidar com os problemas. Todos nós temos que ter uma capacidade divina para poder lidar com todos os problemas. Não é nos adaptarmos com o problema, não é nós acomodarmos com o problema, mas sim, diante das dificuldades, não desistir. Não desistir. Temos uma promessa de conquista, eu tenho que me agarrar nessa promessa, e eu tenho que ser resiliente com as coisas que Deus está colocando nas minhas mãos. Senão eu não posso entender como eu vou viver essa palavra. A tribo de Josué tinha uma promessa, ela foi resiliente. Imagina que quando estavam ainda no deserto, Deus disse para Josué e Caleb, eu vos farei entrar das 12, eu vos farei entrar, somente você, somente Caleb e as suas tribos, mas a terra que eu tinha prometido, vocês vão ter que conquistar, a partir de agora. E ele tomou aquela palavra, e levou aquela palavra firme no coração, e aquilo se tornou uma verdade absoluta, dia e noite, noite e dia. Josué não recuava 1 milímetro. Deus deu para ele Jericó, Deus deu para ele as terras seguintes, Deus deu para ele uma tribo, Deus deu para ele homens, exércitos, Deus deu para ele o melhor dessa terra, mas no coração dele, ele era resiliente. O povo devia vir, não sei o que, para, a palavra de Deus diz isso, a minha declaração profética fala isso, o meu pensamento é esse, o meu coração é esse. Aquela declaração que ele fez na beira da terra prometida, no sair do deserto, tão forte, o meu chamado tão impactante quanto era 40 anos, 45 anos atrás, ainda é hoje. Cara, aquilo que Deus te fez ouvir há 10, 15, 20, 30, 50 anos atrás, ainda é hoje na sua vida, ou morreu lá atrás em algum momento da história? Não pode. Nós não podemos declarar a Deus, nós não podemos dizer que servimos a Deus, que vivemos Deus, que acreditamos nas coisas que a Bíblia fala, se aquilo que eu recebi, aquela palavra, aquela promessa, aquele momento tão impactante da minha vida, morreu lá atrás, na história, em algum momento da sua vida. Deus não te fez para desistir, mas Deus te fez resiliente. Primeiro pilar, resiliência. Segundo pilar, obediência. Cara, frente às situações e às muralhas que se têm levantado, temos sido obedientes à palavra? Frente a todo esse caos que temos vivido, temos sido obedientes à palavra? Frente ao momento crítico que nós estamos passando, temos sido obedientes à palavra? Temos crido nessa palavra? Temos mantido uma declaração profética de fé nas nossas bocas? Ou isso é, nos momentos bons da vida, eu lembro, o céu existe, Deus é maravilhoso. Não, e nos momentos difíceis? É mais do que nunca nessa hora, a importância de você aprender a manter uma comunhão plena, franca, direta, objetiva e estreita com Deus. Senão, meu amigo, não tem o que fazer. Terceiro pilar, não questionar. Nós somos questionadores demais. Eu já sentei com pessoas que me procuraram aqui na igreja e disseram assim: prova na Bíblia isso. Cara, não tem que provar nada na Bíblia. A Bíblia está escrita, a porção que foi necessária,
Você quer aprofundar, conhecer um pouco mais, vai aprender grego, vai aprender hebraico, compre dicionários bíblicos, compre concordâncias bíblicas, aprenda a tirar, a extrair o melhor daquilo que Deus está falando com você. Mas pare com esse negócio de querer que alguém prove algo para você que não foi você quem fez. Quem fez tudo isso foi Deus, os céus, e é Ele. Eu não tenho que pedir. Imagina Josué, de chegar com aquele povo e dizer: olha, Deus mandou vocês marcharem, só marcharem, no 7º dia essas muralhas vão cair, nós vamos tomar a cidade, tudo que tem dentro dela, vamos possuir toda a riqueza, todo o ouro, vamos ser rei ali dentro. E o povo começa: certeza, Josué? Mas como, cara? Não é possível, vai vir carruagem de fogo, os anjos vão descer, será que o céu vai mandar uma metralhadora, uma bazuca, um isso, um aquilo? Não! Pare de questionar. Porque toda uma geração foi trocada no deserto, que questionou Deus, questionou seu líder, aí trocaram uma geração. Quer trocar a geração? Deus manda matar aquela geração, para que a nova geração tenha oportunidade de surgir sem ser contaminada. O que você, na geração atual que você está fazendo? Você está impactando essa geração para que ela tenha uma mentalidade segundo o coração de Deus, ou você está questionando para que ela possa vir também a questionar Deus? Qual a sua posição? Primeiro pilar, resiliente. Segundo pilar, obediência. Terceiro pilar, não questionar. Quarto pilar, unidade. Cara, unidade em tudo. Pastor, o que tem que fazer? Vamos fazer isso. Tem um culto de oração. Queridos, hoje não vou poder. Também não vou. Não, querido. A unidade, ela não é se eu faço, você faz. A unidade é eu faço, porque eu tenho uma palavra no meu coração. Eu não preciso dos meus chefes na empresa para eu fazer o que eu faço. Durante semana, às vezes eles nem vêm, porque eles estão em outras áreas, em outros negócios, e eu sei das minhas responsabilidades, eu sei das minhas atribuições, e eu vou e faço. Assim é você na sua empresa. Por que na igreja é diferente? Eu só vou para a igreja se o pastor tiver. Cresce, né? Eu só vou para a reunião de oração se o pastor tiver na reunião de oração. Eu só vou orar se o pastor orar. Eu só vou para o céu se o pastor for. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Se eu for ou não for para o céu, isso independe da sua posição, que vai acontecer quando Jesus vier buscar a sua igreja. Se você achar que vai nessa, você vai ficar. Eu vou, você não sei. Porque é individual. É individual. Meus filhos não vão para o céu porque eu vou para o céu. Meus filhos vão para o céu porque eles têm um compromisso individual. Se eles não tiverem um compromisso individual, eles não vão para o céu. Se eles fugirem da palavra, eles não vão para o céu. Quarto pilar, unidade. Quinto pilar, confiança. Josué confiou na palavra daquele general do exército de Deus que apareceu para ele no meio do nada. E o povo confiou na palavra de Josué, que disse que tinha ouvido de uma pessoa que apareceu. Será que se fosse hoje, não passava na cabeça do povo uma mensagem assim: Josué, será que não foi um cara lá do exército do inimigo, que veio bonitinho dar essa mensagem para você, e quando a gente começasse a marchar ao redor da muralha, o povo ia estar lá com flecha, com lança, com isso e com aquilo, ia matar todo mundo? Não, eu tenho que aprender a confiar na palavra que é liberada. Salmos 27:3 diz: ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá, ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. Não veio o versículo? Salmo 27:3. Queria ver outra versão aqui. Ainda que um exército se acampe contra mim.
É outra versão, que a minha diz, ainda que o exército me cerque. Aqui está dizendo, ainda que o exército se acampe contra mim. Imagina todo um exército, só você, todo um exército rodeando você, todo mundo lá com uma flecha, com um arco, com isso, com aquilo, apontado para você. A Bíblia está dizendo aqui, ó, não se atemorize, não atemorize seu coração, e se estourar contra ti a guerra, ainda assim terei confiança. Oh, isso é que é palavra. Você está vivendo isso? Você crê nisso? Ou você está naquela gangorra espiritual, emocional, confusa, que você vive a vida toda? Um dia você dá glória a Deus, outro dia você diz, e aí, o que eu vou fazer hoje? Não, acabou. O salmista está dizendo o contrário, ó, confia, pode ter um exército inteiro virado para você, confia, não te atemorize, porque o teu Deus te libertará. 2 Crônicas 32:7, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem, por causa do rei da Assíria e do seu exército poderoso, pois um poder muito maior está do nosso lado. Olha o que em Crônicas a gente lê, é algo sobrenatural, sejam fortes e corajosos. Aí diz o seguinte aqui, o exército da Síria é um exército poderoso, a palavra de Deus está afirmando, Deus sabia, o céu sabia, mas aí está dizendo, pois um poder muito maior está do nosso lado. Eu fico tentando botar na cabeça, qual era esse exército e quantos eram que declararam isso. Lembra da história de Abraão, quando ele soube que os 4 exércitos de 4 reis, tinham vencido 5 exércitos de 5 reis, Abraão separou 318 homens, e mandou pelejar contra 4 exércitos de 4 reis, que já tinham vencido 5 reis e tomado todos os despojos, porque haviam capturado Ló, o seu sobrinho. Os 318 homens foram lá, resgataram Ló e venceram o exército de 4 reis. Cara, se Deus fez isso na história, Deus está fazendo história na sua vida hoje novamente. Deuteronômio 23 diz, ouçam, homens de Israel, ao saírem hoje para lutar contra os seus inimigos, sejam corajosos. A Bíblia não está dizendo aqui, sejam covardes, sejam corajosos, não temam, não tenham medo, nem se apavorem, nem tremam diante deles, pois o Senhor, teu Deus, vai com você. A Bíblia está garantindo isso no verso 4 de Deuteronômio 20, pois o Senhor teu Deus vai com você, Ele lutará contra os teus inimigos em seu favor, e lhes dará a vitória. É uma promessa, já está estabelecida. Essa versão diz aqui, os temerás, pois o Senhor teu Deus que te faz sair da terra do Egito está contigo. Verso 4, é Deuteronômio 20, verso 4. Pois o Senhor vosso Deus, a quem vai convosco, a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Cara, a palavra de Deus está garantindo que você vai se manter salvo, ileso, vai passar por esse momento, o momento que nós estamos vivendo hoje, ileso, é uma promessa de Deus na sua vida. 6º pilar, celebração. A celebração independe das circunstâncias. Eu tenho que entender isso. A celebração, a minha celebração a Deus, ela independe das circunstâncias que eu vivo. Lembra que nós lemos lá em Josué 6:20, que o povo bradou, gritou, antes das muralhas cair, ele celebrou, antes de tomar posse da vitória. Aprenda a celebrar antes da tua vitória chegar, antes da promessa estabelecida sobre a sua vida chegar. Comece a ver os muros caírem, e a promessa chegando, até você tomar posse dela.
Chegou o tempo da igreja se levantar. Chega de mimimi, chega de historinha, chega de conversa furada, chega de dizer estou cansadinho. Cara, cansado ou não, na segunda-feira quando você tem que trabalhar, você acorda no horário e vai trabalhar. Para a igreja você não acorda. Deus me perdoe pela sua vida. O culto é às 10, eu acordo às 10, vou tomar banho, vou trocar roupa, chego às 10h30 na igreja, vai se converter. Domingo o culto da nossa igreja é 10 horas da manhã, 5h30 eu estou de pé, orando, relendo a palavra, vindo mais cedo, para ver se está tudo em ordem, para receber você, porque eu sou apaixonado por isso que eu faço. Deus me abençoe e me prospera. Mas eu só dou valor para as coisas seculares. Eu quero saber se para trabalhar, que o seu trabalho começa 8 horas, você tem que bater o dedão lá naquele relógio ponto, que revela quem você é. Eu quero saber se você acorda 8 horas da manhã, ou você dá um jeito de acordar mais cedo, tomar seu café, tomar seu banho, se arrumar, deslocar, para chegar antes das 8. Chega, todos os dias. Do jeito que você chega às vezes na igreja, acorda às 8 horas e vai trabalhar, vai chegar 9, 9h30 lá, chega desse jeito. Uma semana você já está com um cartãozão vermelho dado para você, tchau e benção, vai procurar outro lugar. Imagina se o céu fizesse isso com você. Deus, por conta da graça, por conta do ambiente da graça, Ele é tolerante, mas tem um limite para tudo. E esse é o tempo em que Deus está dizendo para você, chegou o tempo de mudar a história. A conquista de Jericó foi determinante para a conquista de Canaã. Aquele povo só conquistou Canaã porque conquistou Jericó. A fé que foi injetada no coração deles foi determinante para conquistar Canaã, que era de fato e de verdade a terra prometida. Sabe, se você não tem compromisso com aquilo, com um pouco que está te pedindo, a vitória a seguir, o que tem para vir, o porvir, não será teu, porque você não tem compromisso com o que você está vivendo hoje. Essa é uma grande verdade, duro de dizer, me perdoe, mas é uma grande verdade. Nós estamos aqui para falar a verdade, não é para ficar passando mão na cabeça dos outros, nem paninho para deixar a coisa mais ou menos. Não existe nem mais nem menos, existe mais, sempre mais com Deus, mais com os céus, mais com o reino de Deus, mais em oração, mais vivência na igreja, mais vivência com a palavra, mais e mais, não existe menos. Isaías 13:4 diz, já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, como a de muito povo, o som do rebuliço dos reinos e das nações congregados, o Senhor dos exércitos passa em revista, o exército de guerra. Ué, pastor, mas eu perdi o time, não vi, pastor, esse fogo santo descer, não vi esse graveto acender, pastor. E você estava onde, cabeção? Você estava na igreja? Ou estava na hora do culto, na hora do louvor, na hora em que Deus desce, derrama, manifesta, você estava ainda na sua casa levantando, acordando? Você já serviu? Não existe esse negócio, estou 2 minutos atrasado, general, cadeia. Vai ver o sol nascer quadrado uns dias. 9:45, você está atrasado, o culto começa às 10 horas, 9:45 você está atrasado, bota isso na sua cabeça. Chega, dobra o joelho, vai orar, vai botar o joelho no chão, o rosto no pó, vai orar, vai dizer, Deus me perdoa pelo tempo da ignorância, me perdoa pelo aquilo que eu não fiz, me perdoa pela minha moleza, por aquilo que eu deixo de fazer, me perdoa, pede perdão para Deus, vai dobrar o joelho, para de assumir compromisso com aquilo que você não faz. Pastor, eu vou fazer tal coisa, não dá nem as caras mais, não promete, converte primeiro, depois vem, promete e faz. Esse momento é um tempo profético que nós estamos vivendo. Entenda isso. Por que eu estou trazendo essa palavra hoje? Porque é um tempo profético. Nós não somos daqueles que
esmorecem, que desistem. Mas nós cremos mais do que nunca que esse momento é um tempo profético. Quer ver meu coração se alegrar? Quando a pessoa diz: pastor, eu tive um sonho, tive uma palavra, tive uma visão, tive uma revelação, Deus está fazendo, Deus vai cumprir, Deus vai alcançar, Deus está aí, e dá tiro para tudo quanto é lado, e a palavra se cumpre. Muda essa história. Eu não consigo. Ora ao teu Deus. Ora ao teu Deus. Diga: Deus, eu quero ser diferente a partir de agora. Acaba esse culto aqui, acaba essa transmissão, vai para o teu quarto, dobra o joelho lá, pede perdão pelo que você tem deixado de fazer e diz assim: eu vou assumir um compromisso diferente. As palavras que eu dei, eu vou voltar atrás, vou manter tudo, Senhor, eu vou fazer tudo que eu prometi e não cumpri. Salmo 24:7 diz: abram-se os portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, incrível nas batalhas. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Sabe o que esse versículo está, essa passagem está anunciando aqui? A segunda vinda de Cristo. Sabe, aquilo que estava fechado, Deus está abrindo nesses tempos, para aqueles que estão conseguindo ver, que estão empenhados, que estão entendendo isso, que estão vivendo isso. Então, só para você manter isso na sua cabeça, como rema, seja resiliente, seja obediente, não questione, tenha unidade de espírito, confie na palavra plenamente, e celebre aquilo que ainda nem chegou na sua mão. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus guarde a sua vida. Nós estamos em um tempo em que, apesar de crermos, nós temos que ser obedientes, até porque a Bíblia nos orienta a isso. Mas você que tem compromisso, aliança com essa igreja, eu quero desafiar você a manter essa aliança. Envie seu dízimo, envie sua oferta. Nossa conta está aí no rodapé, mas também mandei no WhatsApp para todos da igreja, todos os grupos da igreja. Ore pelas pessoas que estão passando dificuldade, ore pelas pessoas que estão passando essa enfermidade maldita, satânica aí, para que Deus tire, arranque ela de lá, não dê essa vitória ao diabo. Ore, mantenha um tempo de oração por isso. Deus é maior do que esse problema, Ele vai te sustentar. Nós cremos nisso, eu creio nisso, creio por mim, creio por você, creio pela minha família. Que o Senhor abençoe você nesse dia, que o Senhor derrame toda a sorte de bênção, é minha oração, e eu quero te convidar nessa hora a orar. Reflita sobre essa palavra, torne essa palavra um rema na sua vida, deixe Deus fazer, deixe Deus mudar essa história, que há muito tempo tem estado errada.